Não és referência, mas queres criar um infoproduto. Será que é possível? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. O meu nome é Marina Junqueira e eu criei esse canal para compartilhar o meu conhecimento sobre infoprodutos. Como eu ainda não sou uma referência, preciso vos pedir que sigam aqui o canal, compartilhem com outras pessoas que também podem ter interesse sobre o assunto e não esqueçam, sempre que tiverem alguma dúvida ou algum assunto que gostariam de ver respondidos aqui no canal, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em ajudar. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Não sou uma referência, posso criar um infoproduto? Essa é uma dúvida muito comum que acontece. Aliás, mais do que uma dúvida, é um sentimento que nós temos, e eu digo nós porque até muito pouco atrás eu também tinha esse sentimento, e às vezes até acho que ainda tenho um pouquinho sobre essa questão de que mas já existe tanta gente que é maior do que eu, que já tem uma audiência maior do que a minha, que já é referência nesse assunto. Quem sou eu para criar um infoproduto, né? Eu conheço muito bem essa conversa. Foi exatamente por isso que eu quis trazer esse tema aqui hoje, porque ele é comum, ele acontece, infelizmente ele é mais comum do que aquilo que a gente imagina, mas que é preciso falar sobre ele. E eu vou começar já com um spoiler. Não, não é preciso ser uma referência para criar um infoproduto. E nós vamos ver por quê. Porque tudo conta. A criação do infoproduto não é só para quem já tem muitos seguidores, para quem já tem uma audiência muito grande, para quem já tem muito conteúdo criado, ou para quem já tem mentorias, enfim. Os infoprodutos, eles são para todo mundo. E por quê? Né? Porque, começando aqui pela questão da experiência pessoal, ninguém é igual a ninguém. Isso é uma coisa que nunca vai mudar. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas, mesmo que passem pelos mesmos processos, vamos dizer assim, elas têm experiências diferentes, porque têm percepções de mundo diferentes, têm formas de entendimento diferentes, têm conhecimentos, crenças, enfim, o que for, passados, histórias, tudo é diferente. Portanto, mesmo quando nós criamos um método, quando criamos uma forma aqui para as pessoas percorrerem um caminho, a experiência das pessoas mesmo assim vai ser diferente. Por isso, a tua experiência pessoal, ela também conta. Ela também é uma experiência que ninguém tem igual. Então, é muito importante pensar em histórias de superação, ou seja, desafios que tu passaste que podem inspirar outras pessoas, o teu percurso, porque o teu percurso conta, a forma como tu lidas com as situações é diferente, são experiências genuínas, são essas experiências, essa forma de estar que muitas vezes vai conectar com as pessoas, a tua autenticidade, a tua forma de ver as coisas. As pessoas têm formas diferentes de entender o mesmo assunto e, portanto, é essa autenticidade que faz com que essa experiência pessoal faz com que a tua jornada seja única, e a tua jornada única é que conecta com outras pessoas. Portanto, é importante nós termos aqui em consideração que o conhecimento ele não é absoluto, ninguém sabe tudo, é impossível, né? Ninguém é perfeito, e portanto, mesmo as pessoas que já têm muita audiência, que já têm muita que já são considerados referências, nem essas pessoas têm o conhecimento absoluto, porque ele não existe. Então, vamos lembrar sempre disso, que a forma como tu superaste os teus obstáculos, como tu percorreste o teu caminho, como chegaste até aqui, é o teu maior diferencial, é a tua experiência pessoal. E, portanto, isso nunca vai ser igual a de ninguém é igual a de ninguém, mas é uma forma de ver e de passar esse conhecimento. Depois, a questão da credibilidade também é uma questão muito importante aqui quando falamos em referência, né? Porque quem é que se torna referência? São as pessoas que têm maior credibilidade. Como é que nós fazemos então para construir essa credibilidade? Para quem está a começar, é muito importante a questão da documentação da metodologia, né? Ou seja, tu tens um processo em que um conhecimento que tu queres passar para outras pessoas, mas tens que criar um passo a passo. Tens que pensar uma forma replicável das pessoas passarem pelo mesmo processo que tu passaste. Lembrando que as experiências nunca são exatamente iguais, mas é importante que os passos sejam os mesmos. Vamos usar aqui o exemplo da escadinha. Eu gosto muito do exemplo da escada. Então, imagina, o infoproduto nada mais é do que a transmissão do conhecimento no formato digital, mas esse conhecimento vai levar as pessoas a terem uma transformação. Então, vamos pensar nessa transformação como a escada, não é? Então, há pessoas que estão aqui no degrau de baixo, que têm vários degrauzinhos para subirem até chegarem aqui em cima, que é onde tu já estás. O que que acontece? Esse subir de degrau, esses passos que são necessários, né, essas etapas que são necessárias, é a tua metodologia. Então, é preciso
documentar, colocar de forma sistemática que todas as pessoas entendam que é preciso subir esse degrau, depois esse, depois aquele, e não andar a saltar de degrau em degrau. Por isso é muito importante que tenhas esse sistema replicável para que a tua credibilidade cresça. Ou seja, as pessoas sabem que quando falas do teu método, aquele método é reconhecido pelas pessoas que já passaram por ele e elas sabem exatamente quais são essas etapas. Depois, questão de resultados concretos, né? Ou seja, tu já conseguiste chegar aqui no degrau de cima. E outras pessoas eventualmente também já conseguiram. Se tu já ajudaste mais algumas pessoas, também já tem, portanto, dados que comprovem isso, não só a tua transformação, mas principalmente transformação de pessoas que, a seguir o teu método, a seguir o teu passo a passo, conseguiram subir as escadinhas e chegar aqui no topo também. É muito importante que tenhas evidências para comprovar que efetivamente o teu método gera essa transformação. E a questão da transparência, né? Ou seja, as pessoas não sabem tudo. Se nós pensarmos na nossa escadinha, a nossa vida é composta de várias escadas, várias. Se pensarmos que cada tema, cada assunto da nossa vida é uma escadinha, existem dezenas, centenas, para não dizer milhares de escadas na nossa vida. E o que é que acontece? Em alguns assuntos, em alguns aspectos, tu já conseguiste subir a tua escadinha até um certo nível. Em outros, se calhar ainda estás a meio, e outros, se calhar ainda está no início, né? E portanto, é normal que isso aconteça. O que é que acontece aqui na questão da transmissão do conhecimento? É que tu vais ajudar as pessoas daquelas escadas em que tu já conseguiste subir um, dois, três, 10, enfim, que tu já conseguiste subir alguns degraus. Não vais ajudar as pessoas que estão na mesma escadinha que tu cá embaixo. Então, se pensarmos que temos várias escadas na nossa vida, tu vais ajudar aquelas pessoas que querem subir uma das escadas que tu já subiste. Mas isso não significa que tu não tenhas outras escadas para subir. E esse processo, né, essa vulnerabilidade de mostrar que, ok, eu aqui nessa área tenho muito conhecimento, mas em outras, se calhar, não tenho tanto e está tudo bem, é normal. Estás a mostrar que ainda estás num caminho de uma aprendizagem e faz parte do processo. E isso até ajuda a gerar conexão com o teu público, a mostrar que tu és um ser humano como ele também e que também tens processos de aprendizagem, seja em outras áreas, seja em áreas parecidas com aquela que tu estás a criar, enfim, o caminho de aprendizagem, ele é contínuo. Nós vamos ter sempre uma escadinha a mais para subir, vai sempre ter mais um degrau para nós subirmos. É importante mostrar isso. Tu também estás num processo de subida e, portanto, estás a ajudar as pessoas que estão a mais abaixo do que tu, mas também precisas de ajuda de pessoas que estão mais acima e esse é o processo natural da vida. Depois, então, passando para as estratégias de validação do infoproduto, né, que é importante, principalmente quando nós, lá está, temos aquela crença de que, mas eu não sou uma referência, será que as pessoas vão comprar o meu infoproduto? Então, é importante nós termos esse processo de validação, essa estratégia de validar, então, esse infoproduto, para perder cada vez mais essa sensação de que, mas quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Então, o que que é importante nós termos? Um grupo de teste, ou seja, selecionar pessoas que são do público-alvo para que façam uma avaliação, seja um primeiro produto, um MVP, não é? Ou então que seja um questionário, uma avaliação, uma coisa que as pessoas respondam e que tu consigas, então, ter uma percepção melhor daquilo que o teu público efetivamente tem interesse e precisa de ajuda. Depois, coletar também, claro, o feedback dessas pessoas, não é? Pedir respostas honestas, sinceras, porque também não adianta de nada colocares aqui pessoas que vão dizer aquilo que tu queres ouvir só para te agradar, porque isso não te ajuda a melhorar. E, portanto, tu precisas de feedback honesto e sincero sobre o teu conteúdo, sobre o formato e etc. Por quê? Porque isso tudo vai te ajudar a melhorar. Ter uma versão beta, pode ser aqui um MVP com um valor mais baixo, um preço reduzido, para que seja mais acessível e as pessoas não desconfiem tanto, vamos dizer assim. É que desconfiar não é a palavra correta, mas que as pessoas se sintam mais seguras, porque o valor é baixo, portanto, elas não se sentiriam tão lesadas se depois a transformação não for exatamente como elas estavam a imaginar, mas tens que pedir esse feedback. Mais do que pedir o feedback é ajustar e melhorar, ou seja, ouve aquilo que as pessoas têm para dizer, de coração aberto. Ninguém sabe tudo, ninguém está perfeito. Os produtos vão sempre precisar de melhoria, mesmo aqueles que já estão há muito tempo no mercado, mesmo aquelas pessoas que já são referência, também têm que fazer esse processo de melhoria e, portanto, ajustar e melhorar, eles fazem parte
da vida do produto. Pegar, recolher esse feedback e fazer essas melhorias, isso vai fazer com que o teu produto seja cada vez melhor, e quanto melhor está o teu produto, mais as pessoas vão confiar, e quanto mais as pessoas confiam, mais referência começas a te tornar. É importante todo esse processo. Isso aqui é um ciclo, na verdade, ele não é uma escadinha, ele é um ciclo que é contínuo, né? É fazer, testar, melhorar, continuar. Fazer, testar, continuar e assim por diante. Pois, quais são os elementos fundamentais, então, que o teu infoproduto tem que ter, não é? Para quem está a começar, quem ainda não é uma referência e tem aqui dúvidas, e o que que é preciso, então, para eu conseguir vender e começar a construir, então, esse nome, né, no mercado. Primeiro, é uma solução específica. Lembrando, voltando de novo aqui para a questão da escadinha. Quando nós estamos na parte de baixo, chegamos na parte de cima, essa transformação entre sair daqui de baixo e chegar cá em cima é a solução para um problema. Então, diga claramente qual é o problema que tu resolves. Porque, por exemplo, eu às vezes falo assim, o problema que tu resolves. E as pessoas pensam assim, mas eu não resolvo nenhum problema. É que um problema aqui não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, não precisa ser uma coisa má. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero aprender a tocar piano e eu não sei tocar o piano. Não é que isso seja um problema, mas é uma coisa que eu gostaria, é um conhecimento que eu não tenho e que eu gostaria de ter. E, portanto, o que que acontece? Há pessoas que já sabem tocar piano e que podem me ensinar. Portanto, elas resolvem o meu problema, né? O meu problema de não saber tocar piano. Então, eu estou aqui embaixo na escadinha, elas estão aqui em cima e elas podem me ajudar a passar por essa transformação. Isso é uma solução específica. Então é isso que tens que pensar sempre no teu produto. Qual é a solução específica? Qual é o problema que eu resolvo? Claramente, sem ser dúbio ou sem as pessoas olharem e falar assim, não entendi o que que ela faz. É preciso ser muito claro, porque senão as pessoas não conseguem. E aqui vamos passar para o segundo ponto, que é a linguagem acessível. Comunicar de forma direta e compreensível. Por quê? Porque acontece muito, principalmente para pessoas que são assim mais técnicas, usarem muitos termos, muitas palavras que não são do conhecimento do público, assim, de uma forma geral. Então fica difícil de entender, né? Se nós pensarmos em médicos, em advogados, e não é só, em todas as áreas isso acontece. Pessoas que falam termos muito técnicos. Para pensar o seguinte: as pessoas que tu queres atingir, elas entendem o que é que estás a falar? Porque uma coisa é, imagina, vou dar aqui o exemplo de um médico, é aleatório, tá? Se ele começa a falar em termos muito técnicos, em termos que ninguém entende, o público geral não entende, isso não cria conexão, as pessoas acham difícil e tal. Agora, se ele tá a falar para médicos, para outros médicos, vamos dizer assim, se calhar não é tão grave ele usar esses termos técnicos, por quê? Porque ele sabe que as pessoas, que o público dele, as pessoas que ele quer atingir, entendem aquela linguagem. Então é muito importante que a linguagem ela esteja alinhada com quem é o teu público. Se estás a falar para o público geral, vamos dizer assim, em termos de não serem profissionais da área, é muito importante que a linguagem seja muito, muito, muito simples. Agora, se estás a falar para pessoas que têm os mesmos conhecimentos específicos que tu já tens e que já entendem aquela linguagem, então, ok, tudo bem, podes até usar alguns termos técnicos, mas a linguagem tem que ser compreensível, não pode ser assim muito técnica, nem muito robusta, nem pode ser o Fernando Pessoa, senão depois ninguém entende e nós queremos que o nosso público entenda aquilo que nós estamos a falar. Agora, passando para a questão da estrutura prática, também é um ponto que eu já falei, referi há bocado e volto a dizer, que é organizar os conteúdos, né, os passos aplicáveis no dia a dia, ou seja, criar listas, criar planilhas, checklists, enfim, criar métodos, coisas que as pessoas consigam entender a estrutura, que elas consigam ter aquela questão organizada. E depois a questão dos recursos complementares, né? Que é exatamente isso que eu estava a dizer. Ter esses recursos dentro do teu infoproduto vai ajudar. Seja um checklist, um template, uma planilha, um documento de apoio, um glossário de palavras, enfim, qualquer tipo de ferramenta que vá agregar valor ao teu produto também pode ser aqui uma mais-valia dentro do teu infoproduto. E passando aqui então agora para aquilo que são os próximos passos para que tu possas começar a criar o teu infoproduto e tornar-te então uma referência aí na tua área. Primeiro passo sempre é definir o teu nicho, né? Ou seja, escolher o tema que tu vais falar e quem é o público que tu vais tentar atingir. Depois, começar a criar conteúdos gratuitos, ou seja, demonstrar o teu conhecimento de forma gratuita para começar a gerar então conexão com as pessoas e agregar valor para elas sentirem que efetivamente tu és a pessoa certa para ajudá-las no processo delas.
A seguir, a criação da primeira versão, então, do teu infoproduto, né? O MVP, aquilo que nós já falamos, que é uma versão pequena, ainda não precisa ser aquela versão super completa, mas uma versão em que já tem aquela primeira transformação que o público está à espera, e a divulgação, seja em lançamento, seja em perpétuo, seja, enfim, como for, fazer a divulgação estratégica para que consigas, então, chegar ao teu público-alvo, definido. Portanto, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Se ficaste com alguma dúvida ou se tem algum dos itens que foi falado aqui que gostarias de ver mais detalhado ou de outra forma, noutro contexto, também podes deixar aqui nos comentários que eu vou ter todo o gosto em ajudar. Espero que tenha de alguma forma ajudado. Se sim, já sabes, manda esse vídeo para outras pessoas para que possa chegar ao máximo de pessoas possível. E por hoje é tudo. Até o próximo vídeo. Obrigada!